O Velho Oeste foi uma época de aventura, anarquia e momentos inesquecíveis, mas nem todos esses momentos foram o que se esperaria. Alguns eram estranhos, chocantes e até mesmo totalmente inapropriados. Desde uma montanha de crânios de bisão até um julgamento sinistro. Estas imagens que estamos prestes a ver e captam o lado indomado e por vezes perturbador da história. Bem-vindo a um novo vídeo. Vamos dar uma olhada nessas incríveis fotos inadequadas do Velho Oeste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora sim, vamos começar. Número 16, Montanha de Crânios de Bisão. No final do século XIX, surgiu uma imagem marcante. A fotografia, tirada em 1892, mostrava uma montanha de crânios de bisões em frente à Michigan Carbon Works, o que era perturbador, visto que simbolizava a quase extinção de outros poderosos rebanhos de bisões que vagavam pela América do Norte. Foi assim que ocorreu o assassinato do bisão. Escondendo seus restos mortais, no século XVIII, milhões de bisões enchiam a planície. Estima-se que existiam entre 30 e 60 milhões, mas à medida que mais colonos se mudaram para o oeste, as coisas mudaram, os caçadores chegaram com armas nas mãos e surgiu a demanda por peles de bisão. A procura de peles alimentou o massacre em grande escala e no final da década de 1870, a maior parte dos rebanhos tinha desaparecido, deixando as terras vazias. A fotografia conta a história de uma forma que as palavras não conseguem. Os ossos empilhados parecem fazer parte da paisagem. É difícil imaginar tal perda. A grama cobre o chão. Mas são os ossos que chamam a atenção, símbolo de quanto foi destruído em apenas algumas décadas. Seu grande peso é difícil de abalar. Número 15. O Bandido Mascarado. Dava para ver um homem com uma máscara no rosto, sentado ali e parecendo meio durão. Mas ele está morto. Este era William Brazen Bill Brazelton, um notório fora da lei do Velho Oeste conhecido por roubar diligências. Ele usava uma máscara para esconder o rosto, arma e rifle na mão. Sua abordagem era simples, mas ousada. Exigia valores do motorista e dos passageiros, deixando-os com poucas opções. Disse que Brazelton cometeu 9 assaltos a diligências no Arizona e no Novo México, tornando-o famoso na região. Mas sua onda de crimes chegou ao fim em 22 de agosto. Em 22 de agosto de 1878, o xerife do condado de Puma, Charles A. Scheibel, junto com 5 homens, o levou 3 quilômetros ao sul de Tucson, Arizona. Um confronto violento se seguiu e Brazelton foi morto. Quando o encontraram, ele usava 2 cartucheiras, pistolas, um rifle e até uma máscara. Ele também tinha itens de roubos anteriores, como um par de brincos e um relógio de ouro com corrente. Após sua morte, foram tiradas 2 fotografias de seu corpo, uma com máscara e outra sem. As imagens são no mínimo perturbadoras. Número 14. A Tempestade de Areia. Em 20 de fevereiro de 1894, uma enorme tempestade de areia se formava sobre a cidade de Midland. Erguendo-se a dezenas de metros de altura, parecia uma parede móvel de poeira pronta para engolir o pequeno povoado. A pequena cidade, que abrigava apenas algumas casas espalhadas, torres de água e moinhos de vento, estava indefesa contra a tempestade. O vento já havia começado a soprar, tornando o ar denso de poeira. Se você olhar com atenção, verá 2 figuras caminhando por um caminho de terra, à direita da imagem, movendo-se entre as frestas da cerca. Talvez eles tenham corrido para se abrigar antes que o vento soprasse. A tempestade atingiu as nuvens de areia escura, fazendo com que toda a cena parecesse assustadora mesmo à distância. A tempestade zumbia com poder. Aproximando-se cada vez mais, os moinhos pararam, aguardando o impacto inevitável. O povo de Midland deve ter sentido o peso da poeira na garganta. O vento seco chicoteava seus rostos e eles não podiam fazer nada para deter a força da natureza. A pequena cidade estava se preparando para o pior. Número 13. O Homem no Caixão. A próxima foto o mostra deitado em um caixão de madeira.
Ele usa roupas ásperas e um rifle está em suas mãos, como se ainda estivesse pronto para uma última luta. Havia uma calma em seu rosto, quase como se estivesse apenas descansando. Reuben Houston Burroughs já foi o bandido mais temido do Sul, perseguido por um enxame de homens da lei e detetives Pinkerton, e tornou-se famoso pelos roubos cometidos entre 1886 e 1890, o que fez com que as pessoas o comparassem frequentemente a Jesse James, e a cada roubo bem-sucedido sua lenda cresceu. O primeiro roubo de Burroughs ocorreu em 1º de dezembro em Belleville, Texas. Em 1886, ele não estava sozinho. Mais tarde, seu irmão Jim se juntou a ele. Mas em janeiro de 1887, Reuben foi corajoso o suficiente para roubar um trem em Gordon, Texas, sozinho. Não foi um roubo qualquer. Ele saiu com $4.200 do carro expresso. Uma fortuna para a época. Naquela época, nenhum outro homem na história havia realizado tal façanha sozinho. Apesar de ter sido capturado em 1890, Burroughs não permaneceu atrás das grades por muito tempo. Ele se libertou apenas para encontrar seu fim em um tiroteio feroz. Alguns dias após sua morte, seu corpo foi levado para Birmingham, onde foi exibido para multidões curiosas, e depois enviado para casa para ser enterrado. Seu nome seria para sempre lembrado como um dos bandidos mais ousados do Velho Oeste, aquele que viveu e morreu pela arma. Número 12. Butch Cassidy. Butch Cassidy foi uma figura que deixou uma marca profunda na história do Oeste americano. No início, ele não era um criminoso. Dedicava-se a roubar cavalos, mas seus delitos aumentaram rapidamente. Começou a roubar bancos e trens e logo ganhou fama de um dos criminosos mais procurados da região. Embora tenha sido capturado e passado algum tempo na prisão, sua prisão não significou o fim de sua história, pois após escapar, ele voltou aos velhos hábitos e se associou ao menino Sundan. Esta era uma gangue infame conhecida por seus assaltos ousados. A abordagem deles foi ousada, atacaram rapidamente e desapareceram antes que alguém pudesse detê-los. Após anos de buscas infrutíferas, rumores dizem que Cassidy e Sundance Kid foram mortos em um tiroteio na Bolívia. Os detalhes do seu desaparecimento ainda não são claros, mas isso não impediu as pessoas de falar sobre eles. Sua história inspirou inúmeros livros e filmes. Número 11, Billy the Kid. Billy the Kid levou uma vida verdadeiramente aventureira. Ele nasceu em Nova York em 1859, mas não estava destinado a ficar lá. A excitação e a desordem do Velho Oeste o cativaram e não demorou muito para que ele ganhasse a reputação de causar agitação. Foi durante a Guerra do Condado de Lincoln que Billy realmente fez seu nome. Ele se juntou a um grupo de fazendeiros chamado Los Reguladores, que estavam em uma rivalidade feia com um grupo rival. Sangue foi derramado dos dois lados e Billy estava sempre no meio da ação. Ele desempenhou seu papel nisso. Quando a poeira baixou, Billy acabou atrás das grades, enfrentando enforcamento. Mas Billy não era do tipo que ficava sentado esperando seu rosto aparecer. Ele escapou da prisão e matou mais pessoas. Em julho de 1881, o xerife Pat Garrett finalmente o alcançou e Billy the Kid encontrou seu fim. Seu nome ainda está vivo e ecoando nas histórias do Velho Oeste. Número 10. A Garota Tatuada. Esta rara imagem mostra Olive Ann Oatman, uma menina cuja vida deu uma guinada dramática em 1851, natural do estado de Illinois, Estados Unidos. Olive tinha apenas 14 anos quando uma tragédia atingiu sua família. Ela foi atacada e morta pelos Tolapaias, uma tribo nativa americana que habitava o que hoje é o Arizona. No entanto, ela e sua irmã sobreviveram e foram sequestradas. Eventualmente, as irmãs foram vendidas ao povo Mojave. Infelizmente, sua irmã morreu de fome vários anos depois de estar com os Mojaves. Mas a história de Olive não terminou aí.
5 anos depois de ser mantida em cativeiro, ela conseguiu retornar à sociedade americana. Sua experiência foi chocante e chamou a atenção da imprensa. A história de Olive foi popularizada e compartilhada por meio de discursos, romances, peças de teatro e filmes. Pensei em passar todos os domingos no templo ouvindo a voz do Senhor e até poesia. O que realmente aconteceu durante seu cativeiro ainda é debatido. Mas há um detalhe marcante que permanece: as tatuagens em seu rosto. O Mojave deu a ela aquelas tatuagens que despertaram curiosidade e atenção da mídia muito depois de ela estar livre. Número 9. Jimmy McKean, Santiago. Nesta foto, vemos Jimmy McKean Santiago, um menino do baixo Vale Member, no Novo México. Ele tinha apenas 11 ou 12 anos quando sua vida mudou para sempre. Um grupo de charraapates liderados por Jono apareceu para ele. Infelizmente, seu irmão Martin não sobreviveu ao encontro. Apache o matou e Jimmy ficou com o coração partido quando foi levado embora. É difícil imaginar como deve ter sido para um menino tão jovem ser repentinamente arrancado de sua casa e forçado a viver com estranhos. Mas depois de passar 6 meses com seus captores, Jimmy aprendeu a língua deles e começou a compreender seu modo de vida. Ele acabou sendo resgatado pelo general George Crook, mas o que aconteceu a seguir foi surpreendente. Jimmy não queria ir embora depois de tudo que havia passado, optando por ficar com os Apaches em vez de retornar para os soldados. Esta fotografia mostra-o vivendo entre as pessoas que outrora o acolheram. Felizmente, seus pais finalmente se reuniram com ele. Número 7. A vida do povo navajo. A vida na cidade era sustentada por esforço e habilidade. Esta foto, tirada em 1873, perto de Old Fort Defiance, Novo México, oferece um vislumbre de sua vida diária. Os Navajo eram conhecidos por sua força e inteligência, e eram uma das tribos nativas americanas mais famosas da época. Na foto você pode ver espigas de milho penduradas, mostrando suas habilidades agrícolas. Nas proximidades também existem teares que serviam para tecer as famosas mantas que faziam. Esses cobertores eram bem conhecidos e valorizados pelos Navajo. Eles não eram apenas guerreiros, mas também criativos e inteligentes em seu modo de vida, usando a terra com sabedoria e negociando com outros para ganhar a vida. Seu modo de vida equilibrava trabalho duro e habilidade, permitindo-lhes sobreviver e até mesmo prosperar em tempos difíceis. Esta foto conta a história de um povo forte e determinado apesar dos desafios que o cercavam. Os navajos mantiveram as suas tradições e construíram o seu futuro. Eles não apenas sobreviveram, mas também criaram seu próprio caminho a seguir. Número 6. Rose Dunn. Com apenas 15 anos, Rose Dunn se tornou uma lenda do Velho Oeste conhecida como Cimarron. Ela estava romanticamente envolvida com Roe George Bitter Creek. Nukem é um notório fora da lei. Sua beleza e natureza calma fizeram dela uma das favoritas da gangue Nukem, que a admirava por um bom motivo. Ele tinha um charme difícil de ignorar. Depois de um tiroteio perigoso com os marechais dos Estados Unidos, a gangue se escondeu, mas surgiram problemas quando Nukem e outro membro da gangue voltaram para verificar Rose, seus irmãos, que eram caçadores de recompensas, atiraram neles na hora. Nukem tinha uma recompensa de $5.000 por sua cabeça, viva ou morta, e seus irmãos foram rápidos em recebê-la. Muitos acusaram Rose de armar para eles, alegando que ela os havia avisado. Ela lhes deu informações sobre a localização dos bandidos, mas Rose negou e seus irmãos a apoiaram, insistindo que ela não tinha ideia de que eles estavam planejando cá ou onde a gangue estava escondida. Apesar dos rumores que circulavam ao seu redor, Rose nunca foi acusada de participar. Com sua história cheia de perigo, amor e traição, Rose construiu um nome que seria lembrado muito depois do desaparecimento do Velho Oeste. Número 5. Foto de Laura Bullion Mugshot. A história de Laura Bullion é de crime e de sobrevivência. A foto tirada pela agência de detetives Pinkerton em 1893 nos dá apenas um vislumbre de sua vida conturbada. Ele nasceu em Nikkak,
Texas. Por volta de 1876, teve um começo difícil. Sua mãe era alemã e seu pai, um nativo americano, era um assaltante de bancos que cresceu em uma cidade cheia de bandidos. Não é à toa que Laura acabou seguindo seus passos. Quando adolescente, ele conheceu os famosos bandidos William Carver e Ben the Tall Texan Kilpatrick. Mais tarde, ele se juntou a eles em seus atos criminosos. Ela participou do roubo do Great Northern Train e foi presa por isso em 1901. Ela foi condenada a 5 anos de prisão, mas cumpriu apenas 3 e foi libertada em 1905. Após cumprir pena na penitenciária do estado de Missouri, Laura tentou viver uma vida honesta, mudou-se para Memphis, Tennessee e mudou seu nome para Freda. Lincoln trabalhou como costureira e designer de interiores, mas o sucesso nunca veio. Laura passou seus últimos anos na pobreza e morreu em 1961. Sua vida foi cheia de aventuras, mas terminou na luta silenciosa pela sobrevivência. Número 4. Os dançarinos do espírito Apache, Apache Spirit Dancers, têm um significado profundo. Nas tradições das tribos nativas americanas do Sudoeste, grupos como os Mescaleros e os Chiricahua Apaches viviam em ambientes difíceis onde não era fácil encontrar comida e abrigo. Eles aprenderam a confiar na terra e nas suas práticas culturais para sobreviver. Uma dessas tradições é a Dança da Coroa, também chamada de Dança do Diabo. Os Apaches acreditam que este ritual sagrado foi ensinado pelos espíritos das montanhas para curar e proteger o seu povo. São 5 bailarinos no total. 4 usam máscaras e cocares altos representando as direções norte, sul, leste e oeste. Seus movimentos são cheios de significado e os conectam com a terra e o céu. O 5º dançarino, conhecido como palhaço, desempenha um papel importante. Seu papel é espantar os maus espíritos que protegem os outros enquanto dançam. Não se trata apenas de tradição, mas do poder de proteção e cura. E os espíritos que guiam o povo Apache ainda hoje se lembram de seus profundos laços com seus ancestrais e com o mundo ao seu redor. Número 3. Pessoas que fugiram da Guerra de Dakota. No caos da Guerra de Dakota de 1862, os colonos lutaram para escapar da violência que varreu Minnesota. A guerra foi um conflito breve, mas brutal, entre o povo Dakota e os colonos brancos. Eclodiu em 18 de agosto de 1862, quando os Dakota, lutando contra a fome e a perda de suas terras, atacaram assentamentos ao longo do rio Minnesota. Embora tenham durado apenas 5 semanas, os combates deixaram marcas profundas em ambos os lados. Centenas de colonos perderam a vida durante o conflito. Outros milhares também morreram. Forçados a fugir de suas casas, os Dakota também sofreram após o fim da guerra. Seu povo foi expulso de suas terras e enviado para reservas distantes em Dakota do Sul e Nebraska. O estado de Minnesota confiscou as poucas terras que restavam ao povo Dakota e as vendeu, deixando-os sem nada. Um dos resultados mais sombrios da guerra foi a execução em massa de 38 homens de Dakota, a maior da história americana. Este evento mostrou quão profundas eram as cicatrizes da guerra. Não foi apenas uma luta pela terra, mas um confronto que moldou o futuro do povo Dakota e dos próprios colonos. Ao longo das gerações, estes últimos transmitiram a memória do ocorrido. Número 2. Os 3 caixões. Esses 3 caixões, colocados lado a lado, contêm os corpos de Billy Clanton e dos irmãos McLaury. Suas vidas foram interrompidas em um dos tiroteios mais famosos do Velho Oeste. O tiroteio em Valley Corral, em Tombstone, Arizona, ocorreu em 26 de outubro de 1881 e durou menos de 1 minuto, mas seu impacto foi muito maior.
A luta foi entre policiais e um grupo de bandidos conhecidos como cowboys. Você verá que as tensões vêm aumentando há meses. Virgil Earp, o prefeito da cidade, junto com seus irmãos Wyatt e Morgan e seu amigo Doc Holliday, eles estavam determinados a fazer cumprir a lei da cidade que proíbe armas. Mas os cowboys, que incluíam os Clantons e os McClures, não se importaram muito com a lei. Pois os dois grupos se cruzavam nas proximidades, a violência no curral seguiu-se rapidamente os tiros que ecoaram pelas ruas, e em segundos a luta terminou. Billy Clanton e os dois irmãos estavam mortos, dois cowboys fugiram e os homens da lei ficaram de pé. Embora não sem ferimentos, a história do tiroteio sobreviveu e se tornou um dos eventos mais conhecidos do Velho Oeste. Número 1. Julgamento ou algo mais assustador. Esta imagem misteriosa parece um momento congelado no tempo. Vindo direto do Velho Oeste, um homem de chapéu fica ereto, enquanto outra figura, de costas, se ajoelha diante dele. Ao lado dele, uma mulher com vestido longo está com as mãos entrelaçadas e a expressão vazia. Vários outros homens de terno escuro assistem. Seus rostos sérios e cheios de tensão denunciam isso. Poderia isto ser uma reconstituição de um julgamento, ou talvez algo muito mais sinistro? O que aconteceu com a pessoa ajoelhada e por que todos na foto parecem tão sombrios? Esta foto incrível é, sem dúvida, uma daquelas fotos incríveis e inadequadas do Velho Oeste, que faz você se perguntar como era realmente a vida naquela época sem lei. Você acha que esta cena esconde um segredo mais sombrio? Que história você imagina que está por trás desse momento? Compartilhe suas ideias na seção de comentários. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!